Senhor, a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para aprender. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Uma palestra para todos. Bom, hoje o nosso assunto vai ser sobre complexos, não sei o quanto vocês conhecem sobre isso. Esse aqui é um modelo de Jung, né? Um pouquinho adaptado, mas só para a gente tentar ver como é que funciona isso na nossa mente, de acordo com Jung. Quem fez psicologia aqui, mas é mais a linha junguiana, né? Psicanálise é diferente esse negócio. Só tentando trabalhar um pouquinho isso, de acordo com Jung, né? Nós temos algumas figuras no nosso consciente, no nosso inconsciente, e aqui é só um esqueminha montado, né? Onde mostra essa figura aqui do meio, né? Ela representa nosso inconsciente coletivo. O que seria isso na prática? Seria o quê? As relações que nós temos, e a gente se conecta nessas relações. E essas relações montam um inconsciente que o tempo inteiro a gente fica acessando. Tá? Tem o inconsciente da família, inconsciente coletivo da família, inconsciente coletivo do trabalho, inconsciente coletivo, sei lá, da grande família, da sociedade, ou seja, você vai se conectando a ele, porque você pertence a essa sociedade, pertence ao grupo familiar, pertence ao grupo de trabalho, ao Arcas, né? Se você trabalha aqui, é um inconsciente coletivo também, acaba criando aqui dentro, e você acaba influenciando e sendo influenciado por esse meio. Quanto mais você acessa, ou quanto mais você tem interação nesse meio, você recebe mais ou menos influência desse meio. Da mesma forma, certo, nós temos em volta desse inconsciente coletivo, nós temos esse outro bloco aqui, que seria o quê? O nosso inconsciente. Só que agora é o pessoal, é o meu. Tá? E aqui também estão presentes todas as minhas vidas, né? As vidas anteriores, todas as minhas encarnações, elas estão aqui, ó, uma empilhada em cima da outra. Nessa linha externa aqui que a gente tem, né? Que é exatamente o meu consciente, que é o nosso dia a dia, aquilo que você representa, os seus papéis, a sua persona, ou seja, é o seu dia a dia, e uma figura bem pequenininha que é o nosso ego. Agora, todas essas estruturas aqui, eu não posso falar que eu sou somente o meu presente. Não, nós somos um reflexo de tudo isso daqui. Eu não consigo separar isso, não tem como separar. Então, por mais que você fala, eu tenho uma mente forte, eu sei o que eu quero na vida, mas você está sendo influenciado pelo inconsciente coletivo, nos vários inconscientes que você pertence, também está sendo influenciado pelas todas as vidas anteriores que nós tivemos, tá? E ainda tem o seu ego que dá um tranco em você. Tá? Que envolve o seu orgulho, que envolve algumas coisas difíceis de serem tratadas. Cada uma dessas regiões, né, nós temos essa primeira aqui, que seria o nosso self, né, nossa existência primária. Aqui nós temos essa figurinha aqui, que é o que nós chamamos de arquétipos. Né? Arquétipos são simbologias ou são imagens muito antigas, que se refere ao quê? Ao inconsciente coletivo, que nós pertencemos a ele também. Só que esses arquétipos, o tempo inteiro fica meio que entrando em contato conosco, porque ele acha um correspondente, que é o que a gente chama de complexo, que está no nosso inconsciente pessoal. Então, quando existe um arquétipo que não tem nada a ver conosco, ele não influencia, ele fica quieto. Ou seja, não tem um parâmetro de comparação. Mas, via de regra, esses arquétipos que pertencem ao inconsciente coletivo, como nós já vivemos inúmeras passagens, inúmeras existências, então quando acontece uma guerra
num determinado país, longe daqui, fome em outro, aquele medo que a gente tem hoje de uma guerra nuclear entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, ou seja, você fala, mas aquilo está muito longe de mim, não tem nada a ver comigo. Mas não é um inconsciente coletivo nosso? Você está ligado nele. Se alguma das existências nossas, se nós participamos de alguma guerra, automaticamente eu estou ligado. Por quê? É o meu inconsciente, que tem um complexo ligado a batalhas, a guerras, que não foi muito bom. Quando acontece no inconsciente coletivo algo, a ligação é feita. Automaticamente. E aí você começa a puxar de trás da nossa existência algo que já aconteceu. Porque você está muito ligado nesse arquétipo do inconsciente coletivo. E aí você fala, como é que eu afasto esse cara de mim? Como é que eu afasto ele? Você não pode ficar ligado nesse. Que é o que a gente mais faz. Fica muito ligado nesse. Quanto mais você fica ligado nesse, que é um inconsciente coletivo, ou seja, são reportagens, são formas que você vê a TV, ou seja, a própria mídia, né, trabalha pesado nisso, ela reforça isso. E eu vou me ligando. Aí eu não durmo direito, eu fico com medos que eu não sei o porquê, eu começo a ter problemas físicos, somáticos, eu não sei de onde vem isso. Você fala, mas de onde vem? Essas ligações que a gente começa a fazer, e esses complexos, eles começam a se aproximar. Da onde? Do meu ego. Aí me desestabiliza totalmente. Me deixa totalmente desestabilizado. E quem fez esse movimento? Eu fiz esse movimento. Eu fiz. Em que direção? Na direção do inconsciente coletivo. Então, como é que eu faço para dar uma paradinha? Por que a gente não tenta se conectar ao inconsciente coletivo do bem? Porque a gente nunca nota o bem, só nota o mal. A gente gosta de reportagem sangrenta, ou não? Você prefere ficar longe disso? Se você fica o tempo inteiro se ligando a situações problema, situações até da sua própria família, que às vezes não tem nada a ver com você, e você fica se conectando com isso daí, o que você está fazendo? Você está puxando um complexo seu e ele vai se conectar a você. Aí você começa a entrar no mesmo estado. Você começa a ficar igualzinho. E não precisa ir longe, não precisa pegar situações do país, situações do planeta, não precisa ficar preocupado. Basta você se conectar ao inconsciente coletivo da sua família. Você já entrou no buraco. Já entrou no buraco. Que é o que a gente mais faz, inconsciente coletivo da família. Você se conecta, fica o tempo inteiro girando e gravitando em volta desse inconsciente coletivo, aí os complexos começam a vir tudo para cima. E aí você começa a ficar desestabilizado. Por isso que está pior então, né? Porque agora tem o inconsciente coletivo no WhatsApp da família. Isso, você monta o grupo da família. Isso, uma beleza. Você monta o grupo da família, não é assim? Quem não tem um grupo de família aqui, fala para mim. Ou então várias famílias, não é assim? Aí já viu, né? Você não sai do buraco. Você não sai do buraco. E aí começa a aparecer esses carinhas aqui, que são vórtex, né? Que estão no meu inconsciente pessoal, que deveria ter sido esquecido e deixado para lá. Não, eles começam a aparecer outra vez. Você fala, mas como é que aparece? É lógico, de uma vida anterior, ele vê reflexo aqui, ele começa a ser chamado. Pela minha, é o próprio inconsciente. E ele se manifesta. Aí você fala, como é que controla isso? Se afasta desse arquétipo. Se afasta dele. Você diria, tipo, que está acontecendo umas coisas comigo, virar as costas, sabe? É só você. Não, mas você começa, mas tem um sentimento de virar as costas, não é fácil virar as costas, sabe? Mas segue, não olha, sai do problema, entendeu? Vê por cima as coisas, e aí você vira. Qual que é o limite, a linha tênue, entre você se privar desse tipo de informação e você se manter informado do que acontece dentro Eu sou da seguinte opinião, se a informação não pode ser usada na prática, para que eu quero ela? para desenvolver uma prática, uma solução? Solução. Todos nós já temos solução, sem informação. Basta usar o bom senso. Às vezes
isso não seria a lei da atração também? Oi? A lei da atração? Porque tudo você atrai, né? O A lei da pensamento- atração ela não existe. Na verdade, o que existe é a gente é muito abelhudo. Se mete no que não deve. A curiosidade nossa é terrível. Aí eu penduro na ansiedade, acabou. Você não para. Você não para. E não percebe o que você está fazendo? Abrindo mais um buraco, abrindo outro, abrindo outro, abrindo outro. Você fala, não, mas eu preciso desse conhecimento, eu preciso dessa informação. Não é disso que você precisa. Não é disso. Alguns de nós são muito alimentados pelo ego. Olha, eu tenho, eu domino, eu conheço. Você caiu num buraco. Mas isso não vem de outra vida? Não necessariamente. Não necessariamente. A maioria de nós é muito afetado pelo ego. Muito afetado. Basta qualquer coisinha, você já sobe. É errado, né? Você tem que saber se controlar nisso. É pelo padrão vibracional também. Você tem que aprender a se controlar. Que é o buraco que a gente entra. Então, Não faltaria complementar com consciência. A partir do momento que eu sou consciente, tem uma queda, tem um complexo, que eu também não entendi muito bem o que é, mas não tem uma queda, tem um complexo. Se isso ficar consciente, eu não vou ter surpresa em relação ao meu comportamento. Eu sei o fato. Bom, quando eu estudo história, é o meu consciente. sim, Não é por causa disso que eu vou resgatar todas, né, aquelas vibrações antigas. Né? a maioria resgata. Mas qual é a solução? Não estudar história, então? Não estudar história? Exato. Então aí vai para o consciente. A questão é, nós temos que muitas das nossas relações tem que ser uma relação técnica, não envolver emocionalmente. Um líder de um grande projeto, ele vai saber de Nós temos que nos envolver, na maioria das relações, de forma mais técnica. Você se envolve, ajuda, faz o que tem que fazer, mas se você entrou no campo emocional, acabou, você se conectou no inconsciente coletivo daquela pessoa. Porque imagina um juiz, se o juiz, né, ele se envolver, ele... Compaixão, por exemplo. Um médico, tá? Então, aí cai na questão do bom senso. O que é ter o bom senso? Eu não posso me envolver emocionalmente. Senão eu não tenho bom senso. Dá para entender isso? Você tem que se manter em você, né? Você pode se envolver, porque a partir do momento que você se enganchou, deixou de ser inconsciente da pessoa, passou a ser o seu. Concordo com você. Mas se eu vou querer ajudar alguém, ou querer trabalhar com qualquer situação, eu não posso me envolver emocionalmente. Sim. Eu me envolvi, aquele inconsciente dela é meu. Você está trabalhando você, não É meu. ela, mas você deixou de trabalhar ele. Então, dá para entender? Claro. Eu tenho que me manter firme. Posso ser carinhoso, posso ser amoroso, certo? Mas o problema dela é dela, não é meu. Mas a gente não consegue fazer isso. Quando quer, É difícil. Quando quer, Quando quer. Mas a maioria de nós faz o quê? O problema dela, coitado, não sei o quê. Você entrou, acabou. Exatamente, é porque a gente Você já se envolveu, não tem mais Compaixão, por exemplo. E sabe qual a justificativa que eu dou? Eu preciso conhecer, eu preciso saber, eu vou ler, vou entender. Mentira! Não é nada disso. Isso, na verdade, é um vício que nós temos. As nossas células se viciam nesse tipo de comportamento. E elas estão viciadas. E é uma certa muleta também, né? Porque Sim. quando você está Uma cuidando forma do de você problema escapar. do outro, você não está sentindo a sua dor. A maioria de nós tem um poder crítico violentíssimo dos outros. Você critica os outros, critica as pessoas. Agora, faz uma análise de você. Quem é você? Quais seus pontos positivos? Quais seus pontos negativos? Fala de você. Ah, não, porque... Não, é de você. Repara, que bobear você escapa outra vez. Você vai falar desse, eu sou assim por causa dele. Tá. Tem influências? Concordo. Tá? Agora fala de você. Mas o si mesmo, eu acho que ninguém conhece o si mesmo. É aí que começa a ter o grande dilema nosso. Nós justificamos as nossas existências pelos outros. Eu não posso fazer isso. A pergunta é, quem é você? Quem é você? Então eu justifico tudo que é errado pelos outros. E tudo que é certo, sou eu. Como assim? Não pode ser assim. Mas para conhecer o si mesmo, eu preciso do psicanalista, né? Isso, junguiano. Né? Um psicanalista? Está escondido lá, né?
Tony, o silêncio resolve para se conhecer, né? Ficar sozinho. Não. Silêncio não. Não é o silêncio que faz isso. Como é que fala? É a forma como você tem de lidar com a sua mente. O silêncio não é você parar de conversar ou tentar ficar quieto com você. Você tem que parar a sua mente. Você tem que parar de pensar. Que é o que a maioria não consegue. Você não consegue parar de pensar. Eu não acho que a gente tem que parar. A gente tem que parar de se conectar com o pensamento. Para de pensar. Porque o pensamento, ele é uma arma positiva e negativa ao mesmo tempo. Sim. Mas existe um meio dele onde você para, você literalmente não pode pensar nada. Quando eu te ouço e você está falando, eu estou no agora. E daí Você não pode me ouvir. Mas a sua ressonância é muito forte. Você não pode me ouvir. É assim. Não pensar é você não ouve ninguém, nem a você mesmo. Você falou É como se você estivesse dormindo, mas acordado. Numa palestra você falou que nós temos que estar no aqui. No aqui e agora. Isso é perfeito. Isso funciona. Mas ela está falando um pouco a mais. Agora eu preciso parar de pensar também. No aqui e agora. Para você chegar mais ou menos nesse ponto, você abaixa... Faz yoga que você vai conseguir. Yoga e meditação vai te ajudar bastante. No começo não vai dar certo, mas se você insistir. Dessa dinâmica que você está dizendo da gente ajudar o outro sem se envolver emocionalmente, como é que fica a questão da empatia? Porque eu fico pensando muito nisso, né? Eu muitas vezes percebo que falta um pouco de empatia. Compaixão. Não seria compaixão, seria você entender, se colocar no lugar do outro, né? Entender direitinho o que está acontecendo. Se a gente não usa a emoção, qual que seria a medida da gente ajudar o outro sem estar no lugar dele? Esse papel de se colocar como espelho, de ir lá, de voltar, esse é um papel para a gente conhecer o outro lado. Sim. Certo? Mas da mesma forma que eu vou, eu tenho que voltar. O problema é que a gente não volta. O problema é não ir sozinho. Fico pensando, como é que a gente não chega? Você deve ir, porque é uma forma de você entrar no espaço. Você tem que fazer isso. Você entra, mas você tem que saber voltar aqui. A gente não volta, a gente vai e fica. Aí as dores dela é sua dor. Não, peraí, opa. Mas a dor é dela, não é minha dor. Eu tenho que entrar para entender, concordo, você muda de papel. É perfeito isso. Você conheceu? Ótimo, agora eu saio, ok? E aí eu uso o bom senso para falar, agora tem que fazer assim. Mas a gente vai e fica. Aí acabou, né? Eu sou terapeuta, então eu atendo 10 pessoas por dia. Se eu pegar todo mundo, eu vejo. Eu trabalho nessa linha. Nós temos que nos abrir, temos que ser mais empáticos, ser carinhosos muitas vezes, não há problema. O carinho você vai entrar no meio, está perfeito, não está errado. Mas, entendeu a dor, entendeu o que está acontecendo? Opa, deixa eu dar um paulinho para trás e aí eu ajudo. Porque fica difícil, né? É como se tivesse duas pessoas naufragando. Então, você quer ajudar, você não pode estar na condição de náufrago, dá para entender? Sim. Se caem os dois no mar, um tem que salvar o outro. Então, como é que eu salvo uma pessoa que está afogando? Fala. Eu tenho que entrar na água? Lógico que eu vou entrar na água. Mas eu não posso entrar do mesmo jeito. Mas eu levei 30 anos para aprender. Eu tenho que aprender a entrar na água, vou nadar, vou debaixo daquela chicotada do mar. Isso vai acontecer naturalmente, certo? Mas eu tenho que entrar com outro espírito, com outra forma de ver as coisas. Se eu não entro assim, eu morro afogado junto. Aí eu não sei se eu vou ser o terapeuta ou vou ser o porque muitas vezes inverte os papéis. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para essa relação. Aí não é só a questão terapêutica, mas as relações familiares, as relações de trabalho, até numa casa como a nossa. Isso não ser uma coisa assim muito, sabe, fria. Sim. Eu acho que o envolvimento tem que haver sim, para eu conhecer, mas eu tenho que ter essa prática mental, Trabalhar. tá?
não é tão comportamental, mas é uma prática mental de entender, ó, o problema é dela, vou ajudar ela de um outro jeito. Vou dar a resposta que ela precisa, não que ela quer. Porque quando uma pessoa encosta em nós, ela quer o quê? A reafirmação do que ela sente. E ela não acha a saída. Nós não achamos a saída. Então, nós queremos que alguém fala, eu sou coitado, então realmente você é um coitado, vamos olhar, você está certo, no seu sentimento. Até entra, tá? Mas eu tenho que entender, eu não posso reforçar o que ela é. Eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado com aquelas questões de condicionamento, né, que a gente tem que ler um pouquinho sobre Skinner, sobre Pavlov, tem que entender e dar um reforço não positivo, ou seja, reafirmar o que ela é. Você tem que desconstruir isso daí. Fortalecer, então, no caso. Você tem que fortalecer, mas não é dar o remédio que ela quer. Exato. E sim o necessário. O que ela precisa. Ok. E a gente não tem essa visão se eu estou envolvido. Se eu estou envolvido, eu não percebo qual remédio que ela precisa. Exato. E isso é o maior problema dentro de uma família. Como é que você dá a resposta que ela precisa? Você está envolvido. Você é a mãe. Ferrou. Mãe é mais difícil. Tem umas mães que são estranhas, mas as mães que eu estou falando, a mãe é mais estranha. É difícil uma mãe falar, ó, faz isso sabendo que ele vai se arrebentar. Muitos vai se arrebentar, principalmente quando envolve filho, envolve outras pessoas. Mãe é um bicho diferente. Muito obrigada. Mãe é um bicho diferente, não tem muito o que falar. A gente só sabe quando vai ser, quando é mãe, aí o negócio pega. É o amor, né? Eu não gosto dessa palavra. Essa palavra está mal colocada, certo? A palavra eu gosto, amor sim, mas essa palavra está mal colocada nesse contexto. Quando a gente aprendeu o que é amor, É. verdade, pode ser o amor. Porque a gente fala, não, isso é o amor, me desculpe, isso não é verdade, é o apego, é o egoísmo. Olha só, é um complexo que está perto de mim, porque me remete ao inconsciente coletivo da família, e eu não sei, porque é o inconsciente, tá vendo? Eu não tenho a consciência, mas é um erro gravíssimo que eu tive com aquela pessoa. E eu não consigo entender isso, eu não consigo ler. Aí eu, grudo para não acontecer de novo. Mas você não entra no karma da família que são os mais... Até concordo. fortes? Até concordo. Pode ser um karma, mas eu posso ressignificar esse karma? Posso. Precisa repetir. Por que eu tenho que repetir outra vez? Eu falei lá atrás, aí aquela pessoa vem comigo, para que eu aprenda, né, nessa nova relação, e eu vou lá e faço o quê? E falho outra vez? A maioria de nós tem muito medo de falhar outra vez. Por isso que muitas mães, que é a grande maioria, tem um medo tremendo com relação aos filhos. É um medo assim assustador de um monte de coisa. Você pergunta, mas por que você tem esse medo? Eu não sei, mas eu tenho medo. Aí você tem medo do próximo companheiro dela, de você, do cachorro, do gato, de sair, sabe? É um monte de medos. Você fala, mas de onde está vindo esses medos? De onde está vindo? De onde está vindo? São as projeções. Mas da onde? Falhas que nós tivemos lá atrás. Está preso no inconsciente daquela família, daquele grupal. Você encosta um complexo, ele vem com tudo para cima. E aí você tem um monte de medos e acaba ficando doente, né? Você acaba ficando doente. Se esse daí extrapola, você adoece. Agora, como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo? Olha onde. Você tem que tentar quebrar esses... Mas é inconsciente. Hã? É inconsciente, como é que... Por isso que eu estou falando, hoje já não é mais inconsciente para vocês. Hoje não é mais inconsciente. Você já tem que trazer isso para uma realidade, entender que existem esses medos, você não sabe a resposta, de onde vem, você não tem essa resposta, e é melhor que não saiba, deixa quieto isso lá, não vai querer fazer uma regressão, vai dizer, não faz isso, que é um buraco que você vai entrar, e depois você pode ter reflexos terríveis, mas eu tenho que ressignificar. Eu tenho que identificar aquilo que uma vez você falou, o que é medo, o que é perigo. São coisas diferentes. O medo, eu não posso ter medo de nada. Dá para entender isso? O medo é criado por a gente. Isso, eu não posso ter medo de nada. Mas eu tenho que identificar aquilo que é perigoso. Opa, isso é perigoso. Então eu me afasto. É prudência, né? Tá perfeito. Então cuidado. Medo eu posso ter? Não deve ter.
Aí eu não devo ter medo de barata, eu não devo ter medo de, sabe, de... É só falar de barata, o pessoal já muda imediatamente. Eu não posso ter medo. Toda vez que eu gerei medo, o que eu fiz? Eu aproximei um complexo de mim, e ele vai mexer na minha estrutura emocional, no meu sistema linfático, nas minhas defesas, sabe? Ele vai destruindo tudo isso daí, porque eu tenho medo. Agora, identificar, isso é perigoso. Opa, me afasto, tomo as devidas precauções para que aquilo lá não me aconteça. Mas medo, eu não posso ter medo de nada. O medo está ligado ao quê? A um complexo, via de regra, um arquétipo, e está lá no meu inconsciente. Eu preciso dar um jeito de resolver isso daí. E como é que eu resolvo? Enfrenta o medo. Sempre. E a maioria faz exatamente o contrário. Fugir, né? Foge de tudo quanto é tipo. Eu enfrento o perigo. Não pode. Que é diferente. É diferente enfrentar o perigo e enfrentar o medo. Eu não estou falando para enfrentar o perigo. Perigo, espera aí. Perigo é perigo. Opa, enfrenta o medo. Porque você fala, a barata é perigosa. Não. A barata não é perigosa. Dá para entender? Você tem medo dela, não é perigo. Não venha justificar, não, a barata é não sei o quê. A gente tem que esperar umas mutações de barata que estão por vir, que elas vão ter mais ou menos desse tamanho. Certo? Eu quero ver. Aí ele vai sair do medo, vai ser perigoso. Vai sair do medo, vai ser perigoso. Aí vai ser legal. Aí vai ser bom. Vai ser Dá um remédio que a pessoa precisa, Sim. não o que ela quer. Sim. Mas a minha pergunta é o seguinte: como fazer isso também de maneira a você não dar o remédio que você acha que ela precisa, baseada nos seus problemas? Você enxerga o outro com uma lente. E aí você pode achar que aquele remédio é interessante para ela, mas na verdade está poluído com os seus complexos, os seus problemas. Talvez fosse um remédio melhor para você, não para ela. Então, como realmente saber o que a pessoa de fato precisa? Você costuma tomar remédio na farmácia? Eu? Não. Não? Mas quando você está doente, você procura quem? Normalmente eu estou com médico, né? É um médico? Então, quando uma pessoa realmente precisa de ajuda, nós não somos médicos. Tem que procurar alguém que saiba ajudar. Então é melhor não dar o remédio. Eu não falei isso. O remédio deve ser dado, mas muitas vezes nós não temos a competência para dar. Não se automedicar. Porque eu posso trazer os meus complexos e transferir, isso pode acontecer, que na maioria das vezes acontece exatamente isso. Mas existem pessoas, existem lugares onde essa ajuda pode ser dada com muito mais eficiência. Então, se eu estou doente, psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, eu tenho que procurar, dá para entender isso? Lugares ou pessoas que possam me ajudar nesse nível. E quando eu procuro ela para me ajudar, é como se eu fosse na farmácia, me dá um remedinho para dor de cabeça. Sabe? Escolha, livre-arbítrio. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Não sou contra você conversar com ela para ela poder te ajudar. Eu acho que é ótimo, né? Você pode ser desabafar, ela pode até te orientar em alguma coisa. Mas nem sempre essa orientação é a mais adequada. Então, se você realmente está doente, ou se você tem alguma doença, é porque na verdade ninguém tem doença, né? Nós estamos doentes. Todos nós. Doença não existe. A doença é mais uma criação da nossa mente do que outra coisa. Fala, mas o vírus é uma criação mental. É psicossomático. O vírus é uma criação mental. Mas é coletivo, não é individual. Independente, mas é uma criação mental. O vírus só se manifesta depois que foi criado astralmente. Aí ele se manifesta. É somatização. Podemos dizer assim, mas é uma criação mental nossa. Não existe vírus que, como é que fala, se manifeste
Geração espontânea. O vírus só se manifesta depois que ele foi criado astralmente. Todas as suas palestras você fala muito do consciente. Sim. E no caso é isso. Tudo que existe nessa dimensão, ela foi criada primeiro Exato. em dimensões mentais, que é a quinta dimensão, depois ele se adensifica, ele fica um pouco mais adensado para a quarta dimensão, e depois vem para a terceira. Mas como é que ele faz todo esse processo? Nós alimentamos esse processo com a nossa mente. A nossa mente faz isso. Então, qualquer vírus que vai se manifestar, ele primeiro passou por um processo de criação. Quem criou? A nossa mente. Nossa mente criou isso. Isso eu estou falando desses vírus. Nós também somos uma criação nessa dimensão de um vírus. Nós somos uma mutação viral. De acordo com as suas palestras, sim. Esquisito, né? Qual a diferença de um vírus? A questão do DNA, do RNA dele, para uma célula. Qual a diferença? Pouquíssima. Então, nós somos uma mutação viral também. Que alguém plasmou, alguém muito superior, e deu nós. Não sei se foi plasmado alguma coisa boa ou não, mas a gente veio. Com mutações, é lógico, milhões de anos, a gente foi mutando e chegou aqui. Não tem remédio Tá. para matar esse vírus. Mas qual é a essência de tudo que existe? É sempre parte de uma célula, não é célula, é um composto único, que é o vírus, que seria o complexo mais ajustado. Não, mas aí não seria você atraindo as pessoas, você que seria a lei da atração? Você Não é bem que atrai. atração, é a questão da criação. Nosso campo mental cria um monte de coisa. Nós criamos demais. Então a única coisa que realmente é nosso, ou seja, que nós criamos, é o nossas formas de pensamento. É a única coisa que é nosso. E o que é vírus? É uma forma de pensamento plasmada e já trazida para essa dimensão. É uma forma de pensamento que alguém plasmou. Infelizmente, de forma errada. É igual esse vírus que está tendo o surto lá em São Paulo. O vírus que está tendo, na verdade, a gente já vem com a programação do vírus. Isso é liberado ou não. Ninguém adquire esse vírus. Nós não somos infectados pelo mosquito da dengue. Nós não somos infectados pelo Zika ou sei lá, qualquer outro. A gente não é infectado. O vírus já está em nós. Nós já temos esses vírus, todos eles. Inclusive o próprio câncer, o próprio Alzheimer. Nascemos com células. Todos nós já temos todas essas programações, está dentro do nosso DNA. Prontinho. Então tudo é consciência. Vai liberar ou não? É essa a pergunta. Tudo é aqui. Como é que uma medicina consegue explicar por que às vezes o mesmo mosquito que está contaminado pelo vírus da febre amarela, que seja agora, né, ou da dengue, a zika, que estava um pouquinho antes, esse mesmo mosquito pica uma pessoa, ela adquire, e a outra pessoa que esse mesmo mosquito picou, não adquire. Como você responde isso? Você fala, não, é o processo imunológico, tá, medicamente fisiologicamente a gente pode até justificar assim, mas espiritualmente não é assim que a gente justifica. Por que uma pessoa se contaminou e a outra não? A questão é, estava programado ou não? Está no DNA dela ou não? Isso daí. Tantas crianças com câncer, O que tem? o que essa coisa, por exemplo, pai e mamãe não programam o filho. Não é o pai e mãe. Não é? Pai e mãe não tem nada a ver com isso. Pai e mãe só serve para fazer uma combinação genética e propiciar que o karma da criança seja cumprido. Só isso. Essa criança nem E aí, pertence a como eles. você vê essa coisa da alma que já vem, ela já vem programada? Já vem programado. Com as Você já doenças? veio, sim, todos nós. Para se manifestar em determinada época da sua vida, para fazer o quê? Um exercício de aprimoramento daquele espírito. Só E ela pode não Pode. desenvolver? Pode, desde que ela consiga afastar o arquétipo dela. O arquétipo, não, o complexo dela. Se ela conseguiu afastar, ela não puxa para ela. Isso está programado aqui, ó. Vem aqui. É onde ela pode mudar. Ela pode mudar. Só que por algumas falhas de vidas anteriores, já tem que vir com ela pronta. Já manifestada.
é a questão de peso. Tudo que nós fazemos aqui, positivo ou negativo, conta para a nossa próxima encarnação. Não dá para escapar disso. A nossa mente ou o nosso inconsciente não vai perdoar. E não é a justiça dos homens que vai fazer isso, e nem a justiça divina. A nossa própria justiça individual. Que é esse cara aqui, ó. Esse cara que vai pegar a gente. Ele vai exigir do nosso corpo uma deformidade ou não, dependendo da culpa que ele está arrastando de outra vez. Ele tem que tirar essa culpa da frente. E como é que tira? Resolve no físico. Resolve no físico. Que é para isso que reencarnou. É por isso que a gente está aqui outra vez. Se todos nós estamos aqui, alguma coisa a gente tem que limpar. Nada é por acaso? Porque os bons não precisam mais reencarnar. Só vem com o missionário. E nessa sala não tem missionários. Os que estão do lado de fora também não tem missionário. Só vou avisando que você fala, pessoal, nós não somos missionários. Nós estamos encarnados porque tem algo lá de trás, não interessa muito bem o que é, que eu preciso resolver. E essas soluções estão o quê? Com as pessoas que estão perto de mim. Pode acreditar, está envolvendo o quê? Família, está envolvendo emprego, está envolvendo pessoas que estão aqui, ou seja, são relações que eu vou encontrar essas pessoas e eu tenho que resolver com elas. Por isso que elas se aproximam de mim. Ou eu me aproximo delas, tanto faz. Você pode chamar lei de atração, não é isso. O planejamento astral é configurado para fazer o quê? Eu vou me encontrar com essa moça aqui, ó. Quando que eu vou me encontrar? Talvez só nessa casa, tá bom, mas e aí? Qual vai ser a nossa interação? Vai ser só um encontro? Vai ser algo mais profundo? Não vai? Qual é a nossa relação? Isso pode avançar? A gente vai casar, vai ter filhos? Não vai? Não, é só um encontro. Estamos todos interligados. Sim. Todas as relações que nós temos de bem ou de mal criam um filete que liga umbigo com umbigo. Não tem como escapar. Se vocês percebessem astralmente o que acontece aqui, a quantidade de fio, tudo amarrado aqui, tem um monte de nós. O pior é que um vai andando, vai passando por cima do outro nó, sabe? Faz um emaranhado, e aí a gente sai daqui. Cada um vai para sua casa e os nó vai tudo junto. E não é só daqui, dá para entender? Acontece isso na sua casa, acontece no seu trabalho, uma montoeira de nós, sabe? Fios, tudo ligado, para tudo quanto é lado. E aí você fala, você está na sua casa, quietinho lá, de repente você começa a sentir umas coisas estranhas, então você está puxando do trabalho, está puxando da escola, não sei. Você começa a puxar porque as pessoas estão mal, a ligação é forte, alguém de lá está pensando em você, a ligação... Como cancela? Não cancela. E uma tesoura de vida. Não adianta você falar, vamos lá no Arcas, vamos pegar uma tesoura lá para cortar. Infelizmente não é assim. As ligações são feitas, elas só vão, não é dissolver, mas elas vão o quê? Ficar com uma outra tonalidade quando essas relações elas se equilibram. Quer dizer que eu atendo 10 pacientes por dia, então esse processo... Essas pessoas que te procuram, Seu aprendizado. existe algum vínculo dessas pessoas com você, porque elas não vão lá de forma aleatória, não é assim que funciona. Não é assim, cara. Você fala, procurei ela, vi o cartãozinho dela, esquece, não é assim. Porque um monte de gente vê o mesmo cartão, vê o mesmo site e não vai. E por que alguns vão? Porque tem uma ligação contigo. Sim. Você fala, não, mas é profissional, não interessa qual é o tipo de relação. Eu já fiz muita coisa errada. Vai acontecer. E aqui nessa casa vocês acham que é diferente? Também não. As pessoas que são atendidas aqui, as pessoas que são atendidas lá na energização, as pessoas que são atendidas aqui nas rodas de desobsessão ou na maca, que seja, quando vem aquela pessoa e senta na sua frente ou deita na maca, aquela pessoa tem a ver com você. E alguns é tão interessante, o médium já chega aqui já descontrolado. Você fala, mas por que veio descontrolado? Porque aquela pessoa que você vai atender é aquela pessoa que está ligada a você. Aí entra no inconsciente coletivo. Aí você já puxou antes. Você
Já começa a puxar essa energia antes. E aí a pessoa acena na sua frente e fala, ah, esse desgraçado mesmo. Eu vou ensinar que eu vou pegar aqui na frente. Não tem como falar, essas coisas são aleatórias. Elas não são aleatórias. Deus não joga dados. Dá para entender isso? Não é assim que é feito. É tudo muito planejado. É lógico que não existe somente um plano para cada um de nós. Existem alternativas. E a gente tem que estudar um pouquinho de física quântica para entender o quê? Possibilidades. Quantas possibilidades existem para o meu caso? Inúmeras possibilidades. Todas elas planejadas? Todas elas planejadas. Algumas com maior probabilidade de acontecimento, outras com menor probabilidade de acontecimento. É assim que funciona. Mas todas elas, existe, sabe, um caminho, existe outro caminho, existe outro caminho. E até um certo ponto diz respeito àquilo que a gente chama de livre-arbítrio. E o resto? Cancela o livre-arbítrio, não vai funcionar mais. Agora vem a outra lei. Normalmente uma lei de um ser chamado Xangô, certo? Ele fala, agora basta. Não, mas eu não quero. Basta. Não, basta, acabou. Agora é assim. Mas o pior ou o melhor é quando tem mediunidade? Todo mundo é médium. Sim, mas desenvolvimento. Não precisa desenvolver. O desenvolvimento não é por nós. O desenvolvimento é normalmente causado pelo nosso mentor. Nós temos uma torneirinha, não vou falar onde é a torneirinha, né? Nós temos uma torneirinha. O nosso mentor vai lá e abre a torneirinha. Alguns ficam doidos, outros ficam desestabilizados e outros ficam, eu não sou médium. Mas fala, não vejo nada, não percebo nada, só parecendo uma pedra ambulante. Não é verdade. Todo mundo tem mediunidade. Em mais ou menos grau, você vai ser mais ou menos afetado. Essa mediunidade pode nos atrapalhar? Eu vejo que não. Mediunidade não atrapalha. Você tem que aprender a lidar com ela. Para de fugir disso. Quanto mais você foge, mais ela te persegue. Para de fugir disso. E para de falar que não está preparado, não tenho tempo, não aprendi, tenho medo de espírito, tenho não sei o quê. Se a gente dá um monte de desculpa e não faz o que tem que fazer, isso vai nos cobrar depois. Isso faz parte da evolução da terceira dimensão para a quarta? Um pouco. Mediunidade exacerbada é resgate de bruxarias, de magias que nós fizemos. Não fiz nada. Se a sua mediunidade está à flor da pele, a sensibilidade, né? A gente fala sensibilidade, dá o nome que você quiser, tá? Sabe? Muito latente. Dá um nome, vai dando um monte de nome. Se está desse jeito, cuidado. Está vindo e é resposta, campos magísticos, de caldeirão, certo? De porções, certo? Que nós fizemos, não sei quando, está lá no inconsciente coletivo e no meu pessoal também, é uma ligação dos dois. E aí, quando acontece algumas situações no inconsciente coletivo, automaticamente esse complexo ele se aproxima, que tem a ver com a mediunidade. Ele puxa isso, aí você fica totalmente desequilibrado. Aí você vai procurar um centro para tomar passo, para fazer desobsessão. O que vai acontecer? A gente afasta um pouquinho o complexo. Trazer o equilíbrio. Dá uma semana e tum, encosta outra vez. Ele fica fazendo assim, que nem você falou, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aí você fica toda semana passando em energização. Não vai resolver. Porque você tem que fazer algo que você não quer. Aí você passa a cada 15 dias na maca. Não vai resolver. Porque você tem que fazer algumas coisas que você não quer. Então você quer que alguém vai lá, mágica, vou tirar a doença dele, que é a mediunidade. Vou tirar a mediunidade. Tum! A pessoa fica equilibrada, porque dá passagem aqui, incorpora, faz um monte de coisa. Agora estou bem, mas continua não fazendo. Não dá uma semana, volta tudo outra vez. Como é que volta, né? Esse negócio encosta outra vez, a pessoa desequilibra. Volta tudo outra vez. Você disse em uma das palestras, temos as ferramentas necessárias para a evolução. Todos nós. Seria isso? Só precisa querer fazer. Mas a gente é um pouco duro, né? Exato. Mudança para nós não faz tempo. É que a gente tem dificuldade de assumir as nossas responsabilidades, né? Às vezes a gente acha que ainda está a passeio. Mediunidade é responsabilidade. Não, a mediunidade é mediar realmente o seu corpo e espírito. Você tá Eu aqui tenho que no aprender físico, a mexer você é com um duas espírito. dimensões. Dá para entender? Eu tenho que aprender a mexer com duas dimensões. Você pode ter medo, não estar preparado, dá a justificativa que você quiser.
Pode ser até um cagão ambulante. Não tem problema. Mas não fazer uma missão. Mas você tem que fazer algo. Amém. Aonde? Cada um escolhe o seu canto, pode até abrir uma tendinha ali no meio da rua, se vira. Você tem que trabalhar, mediunicamente, trabalhar seu campo de energia. Você fala, não, eu vou fazer uma reclusão, vou buscar lá um templo budista, vou lá para o Nepal, no Tibete, ficar afastado. Não é assim que eu devo usar essa mediunidade que eu tenho. O duro é o desenvolvimento quando você é criança. É complicado. Não vejo Pra que mim seja foi. difícil. Agora não, mas para mim foi. É que os nossos pais ainda não conseguem entender, né? Lidar com isso. Espero que vocês entendam quando vier os piquiticos perto de vocês e começar a falar, estou vendo isso, estou vendo aquilo. Para, moleque, para, esse negócio não existe. Ainda dá uns tapas bem dados. Não é assim que funciona. Essas crianças veem sim, elas percebem, elas estão muito mais em outra dimensão do que a gente pensa. Os animais também são bem Mas fortes. como nisso trazer também. as crianças, como acolher? Oi? Como acolher então as crianças? Tem que ver isso de uma forma muito natural. Traz na evangelização aqui. Vai trazendo na evangelização. Um pouco mais para frente, se der tudo certo, a gente vai montar um centro mirim. Mas é verdade, a gente já tem esse plano. Vai montar um centro mirim. Ou seja, vai ter um dia específico só para as crianças trabalharem. E qual vai ser o trabalho delas? Elas vão dar passe. Quem trabalha na evangelização aqui das crianças, todas elas recebem passe. Tá. E tem crianças que, se bobear em casa, deixa eu dar um passe em você. Ela fica fazendo assim. A minha filha fazia isso Então, quando ela era pequena. pequenininha. Ela fazia. Que é isso que a gente está querendo trabalhar. O campo mediúnico da criança, é lógico, tudo no nível deles. Não vou abrir uma roda de desobsessão com criança, me desculpe, peraí. Não é por aí. Mas eles poderem trabalhar com paz, trabalhar o campo de energia, encostar os mentores, encostar a linha de herês nele. É excelente, tem que trabalhar um pouco esse campo de energia. Mas eu digo Que é natural, só que tem que tomar cuidado que nível que você vai trabalhar. Então. É natural. Você queria falar uma coisa? Você falou em relação à doença que está na gente, o livro de quando descreve o apêndice, tendo as doenças a nível astral, mental. Uma pessoa que tira o apêndice, Algumas coisas não conseguem mais reter, aí ele vai se manifestar em outras áreas do corpo. Então nós temos algumas áreas no corpo que são áreas de contenção de doenças. Tá? Muitas glândulas ou muitas regiões do nosso corpo, eles servem meio como, sabe, um suspensório ou algo para, sabe, as energias deletérias vão se concentrando lá. Só que como a gente exagera nos nossos pensamentos, chega num ponto que aquilo lá fica necrosado, começa a criar outros, inclusive algumas bolinhas que dão uma dor desgraçada, né? Então você tem que ir lá e corta. Você cortou, tá bom. Essa bolinha tem que ir para algum lugar. Ela não tem mais, sabe, aonde escoar. E vai para onde? Para alguns vai até para o cérebro, uma bolinha no cérebro. E aí, faz o quê? Então, você fala, não faço cirurgia? Chegou num ponto que não tem muito mais o que fazer. Ou você faz a cirurgia, ou a pessoa pode entrar em óbito, coisa muito séria. Mas, a pergunta é, por que chegou nesse ponto? Por que chegou nesse ponto? Não era para chegar nesse ponto. Não era para chegar nesse ponto. Então eu tenho que me precaver antes para que eu não tenha pedra nos rins, para que eu não tenha pedra na vesícula, para que eu não tenha problemas em outras partes do corpo, como o fígado, como o estômago, as famosas diverticulites, para que eu não tenha problemas articulares, ou seja, de osteopenia, osteoporose, para que eu não tenha problemas de fibromialgia. Porque a doença também é a cura, né? Às vezes o despertar da pessoa vem através da Pode doença. ser dessa forma. E Mas aí você precisa tirar aquilo para ela poder abrir de uma forma e continuar. isso pode acontecer, mas muitos de nós sabem qual a alternativa que busca? Remédio. Muita gente é apaixonada, que é o vitimismo. Sim. Quer continuar. Eu vim com um corpo deficitário, então eu tenho que me ver assim. E todo mundo tem que me ver assim. Ninguém vem com corpo deficitário. Você pode se transmutar e fazer coisas incríveis, independente do seu corpo. Você só precisa querer. Inclusive parar de tomar remédio. A cura está dentro de você. Sempre esteve.
mas eu preciso procurar um médico. Quando Eu não já consegui está sair da somatizado. segunda slide, eu não sei Procurar um médico quando já está somatizado na própria matéria, né? Eu tenho um problema sério com médico, né? Eu já faz, acho que uns 20 anos que eu não vou ao médico. Que bom. Tá, e não tomo remédio. Meu remédio é um mel, um chazinho. É assim que eu funciono. Própolis, tomo. É assim que eu funciono. Mas você é diferente, né, meu querido? Não sou diferente. Não. Se eu estou aqui junto, eu estou no meu pacote, moça. Você acha que não? A evolução é diferente. Não vem com essa não. Se eu estou no pacote aqui com vocês, Mas você sabe trabalhar melhor isso, nós não sabemos ainda. qual a diferença? Nós estamos aprendendo. Eu também estou aprendendo. Eu acho que tem que ser. Sou aluno como vocês. Escala diferente. Não. Escala diferente. Você está Não me considero. doutorado, cara. Não me considero. Tá bom. Vai nessa. Não sou assim, não. Não sou assim. Tenho os pensamentos muito parecidos com vocês. A maneira de agir é muito parecida. Talvez um pouco mais de disciplina. Só isso. Só isso. Essa talvez seja um pouquinho de diferença, disciplina. Agora o resto, não. Lógico, tomo cuidado com a alimentação, tomo cuidado com o meu corpo, com a minha mente, principalmente, mais com a minha mente do que com o corpo, isso é verdade. Mas, todo mundo consegue fazer isso? Acho que sim. Se eu que sou retardado consigo. Então. Nossa, se você... Eu sou retardado. Só ele fala isso. Não vou nem falar nada. Da mesma forma, isso. Os nossos pensamentos, está perguntando se os nossos pensamentos são intoxicantes e ao mesmo tempo é a cura. Sim. A pergunta é, que energia você gera com o seu pensamento? É só isso. Tudo é energia, dá para entender? Tudo é energia, mas gerado por quem? Pela nossa mente. Que mente? É a mente enfermiça ou é a mente da luz, mente da paz? Qual é a mente que está gerando? Mas se a gente entender que isso daí prejudica, tem cuidado com isso, a gente pode fabricar ou parar ou amenizar doenças, essas coisas. Nada é imutável, dá para entender? Até uma doença terminal, por isso que a gente tem que tomar cuidado com as questões de eutanásia. Mesmo a doença terminal, nos últimos momentos, as coisas podem ser revertidas? Podem. Mas isso então depende do pensamento e do padrão, né? Sempre do pensamento. Sempre do pensamento. Quem estuda um pouco os corpos astrais vai entender que nós temos dois campos mentais, que é o mental inferior e o mental superior. Ali é um divisor de águas. Nossas encarnações, nossos medos, nosso orgulho, nossa raiva, nosso egoísmo está no mental inferior. Os nossos valores, a nossa ética, o nosso amor, o nosso sentimento positivo, a paz, a alegria, está no mental superior. Qual a diferença dos dois? Os dois fazem parte do mesmo mental. Eles não se misturam, mas fazem parte do mesmo mental. Os dois são inconscientes, tá? Mas os dois estão lá. A pergunta é, no meu dia a dia, eu acesso qual mental? Inferior ou superior? Inferior ou superior? Inferior ou superior? E tem a ver com o quê? Não é bem com as relações, tem a ver com como eu encaro as coisas na minha vida. Por mais que eu queira falar, a conexão é com ela, é com ele, não é essa a verdade. A verdade é como é que eu encaro a relação com ela. Não é dela para mim, é eu para ela. Como é que eu encaro? Ou seja, qual dos meus mentais eu vou usar na relação com ela? É o inferior ou o superior? Se é o superior, está tudo bem. Ela nunca vai conseguir me ofender. E eu nunca vou retroagir, eu nunca vou, bater contrário a ela. Nunca vou. Independente do que ela me faça. Se eu estou usando o mental superior. E se for o inferior? A primeira que ela der, toma. O assessor chama. É hora do remédio? Para mudar de slide. Deixa eu dar um pouquinho mais aqui. E só explicando um pouquinho, dos arquétipos, um pouquinho do que a gente já falou.
queria andar um pouquinho mais aqui, ó. Vou mostrar essa figura aqui para vocês. Aqui é só um desenho, como é que o Jung, né, ele trata a psique, né? Não sei se dá para olhar um pouquinho as figuras, tá? Aqui essas rodinhas, esses vórtices, né, são os complexos que a gente chama. Aquilo que está lá em cima, que é o ego, né, e a minha consciência, esses complexos não podem se aproximar dela. Se aproximou, vai causar problema. Que é o grande dilema dos tratamentos, é o grande dilema das nossas existências. O complexo se aproxima do meu consciente. Aí o negócio pega. E muitas vezes, certo, a gente tem que usar alguns recursos, alguns tipos de tratamento para fazer esse afastamento. Mas eu consigo afastar? Eu consigo afastar. Basta que eu mude o comportamento, que é o que a gente não quer fazer. Se eu mudar o comportamento, essas energias ou esses complexos eles meio que se afastam de nós. O grande problema é fazer o afastamento, né, da minha parte consciente, ou da minha parte que é o dia a dia, aquilo que a gente tem de vivência com as pessoas. Nos tratamentos que a gente usa, deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais para frente. Aqui é só para vocês verem ao nascer como é que está o nosso psiquismo, e aqui uma criança com 4 anos. Tá? Ela começa, ao nascer eu não tenho nada de externo, né, mas a partir dos 4 anos eu já começo a pegar muita coisa do meu externo e já começo a trazer aqui para dentro, porque o externo já começa a influenciar em mim. Eu começo a pertencer a alguns inconscientes coletivos. Aqui eu não tenho inconsciente coletivo, aqui eu já tenho, muito forte. Eu começo a pertencer. Sim, sabe, sou eu mesmo. É o meu interior, a minha alma, posso dizer assim, né? Aquilo que você traz no seu interior. A partir dos 7 anos, eu não tenho muito mais o que fazer com essa criança. Zerou. O que você podia fazer para fortalecer essa parte do consciente, você já fez. Então nós temos uma responsabilidade muito grande com as crianças, até coloquei 7 anos, mas não é bem assim, dependendo da idade mental da criança. Tem criança que é muito mais acelerada. Então essa idade aqui ela cai. Vai para 5, 6 anos. E algumas até passa, 7, 8 anos, depende um pouco do campo mental da criança. Mas a partir de uma determinada data, que gira em torno de 7 anos, você já não tem muito como ajudar essa criança a se desenvolver moralmente, a se desenvolver em termos comportamentais. Você já meio que perdeu aquela criança. Aí você vai colher os frutos dela. Ela vai viver com você. E vários de vocês têm problemas assim. Vários. Só que as crianças já não são mais crianças, né? Já são os cavalos. Ela já é cavalo? Já? Está chegando, né? Já entendi. Bastante. Tá. E aí como é que vai lidar com essas crianças que não são mais crianças, né? Se não deu para corrigir até essa idade ou até essa idade aqui, fica difícil. Mas como é que você vê os complexos da criança? Dá para saber? Como é que eu vou saber quais são os complexos dela e como é que o mundo se chama? É que nós, como os pais, né, nós temos que fazer algo que hoje a gente não está conseguindo fazer muito bem. Nós priorizamos o nosso emprego, priorizamos as nossas relações trabalhistas, priorizamos as nossas partes financeiras e esquecemos, se você tem filho, a prioridade é o filho. Sim. Em detrimento do que você pode justificar na questão material, a questão financeira, a questão educacional, certo? A questão de saúde, né? Plano de saúde. A gente põe um monte de justificativa. A pergunta é, você fica do lado do seu filho? Você pega ele no colo? Você brinca com ele? Você ajuda ele a fazer lição? Você rola com ele no chão? Ô, Tony, mas e quando a mãe é sozinha, ela tem que fazer isso sozinha? Tudo junto. Então, e quando ela é mãe e pai? E daí, qual é o problema? Ela não tem tempo, a gente não tem tempo de fazer isso que você está falando aí. Eu estou falando o que deve ser feito. Nós sabemos que existem alguns impeditivos que travam. Que faz parte, inclusive, do crescimento da criança. Tá você perfeito. não vai prover tudo. Tá perfeito. Você não veio para prover o seu filho. Mas eu estou falando, esse é o mundo ideal. Sabemos que se hoje você tem um companheiro e uma companheira, me desculpe, alguém tem que abrir mão. Alguém tem que abrir mão na relação. É por isso que é separação. Então, alguém tem que abrir mão. Se
se não há abertura de mão, ou seja, da sua parte profissional, dá o nome que você quiser, certo? Ou a liberdade, não sei como a gente chama isso. Mas se você não abre mão por causa daqueles filhos, por causa daquelas crianças, você está comprometendo a evolução desses bichinhos. E vai comprometendo. Vai mesmo. Muitos casos de separação de casais são por causa disso. Também. O egoísmo de querer que Também. o companheiro seja só seu, e você dá atenção aos seus filhos, porque são seres que se colocam. Nós não sabemos, nós como homens, a gente não sabe lidar com mulher. E as mulheres não sabem lidar com os homens. Exato. A gente chama que, como é que fala? Eu estou apaixonado, assim. Eu estou amando meu marido, amando minha esposa. Mentira. Você está interessado em outra coisa. Mas não é amor que está envolvido. Estabilidade. Pode ser a afetividade que eu esteja precisando, porque a gente sempre se relaciona com alguém por caso tem algum déficit em nós. Por que a gente se aproxima de alguém? Alguma coisa está em desequilíbrio em nós. Então por que eu vou viver com ela? Fala para mim. Alguma coisa está em desequilíbrio meu e alguma coisa está em desequilíbrio dela. A gente acha mais ou menos um ponto em comum e tum. Ok? Mas sempre existe um desequilíbrio. Amor, a gente vai aprender muito depois. Exato. Muito depois. Falar que ama aquela pessoa, me desculpe, você está usando a palavra errada para a relação errada. E até com o filho falar, eu amo meu filho. Vamos medir melhor esse amor que você tem. Então, porque eu lido com casais que os homens não aceitam as mulheres amarem mais os filhos do que próprio eles. Aí é o ego, né? O consciente deles. Por que a gente fica com uma mulher? Ou as mulheres ficam com um homem, ou sei lá, homem com uma mulher? Por que a gente faz isso? Complementar uma energia que a gente não tem para desenvolver. Normalmente uma projeção. Você projeta no outro Aquilo que você não viu. aquilo que você teve lá atrás. Ó. Como é que é? Então, se a relação dessa vida agora, dessa vida foi muito forte para você, com seus pais e tal, se dessa vida foi muito forte, ou seja, a relação com seu pai, com a sua mãe foi muito forte, se você é menino, ok? Você vai projetar quem é a sua próxima companheira. Tem que ser igual a sua mãe. Estou falando, se essa relação dessa vida foi forte entre pais, ok? Você, como homem, vai projetar aquela companheira tem que ser igual à sua mãe. E pior que nunca vai ser, né? Coisa. O contrário, é igualzinho. O contrário é igualzinho. Eu sou uma menina, ok? A relação com os meus pais foi muito forte, tá legal, certo? Eu, menina, vou projetar quem? O meu companheiro tem que ser igual ao meu pai. Eu vou fazer essa projeção, não tem como escapar. É o modelo que eu tenho. É o modelo que eu tenho. Agora, se essa relação não foi forte, com os meus pais, não foi forte, eu vou projetar o quê? De outra vida. Eu vou trazer essa relação de outra vida. E normalmente essa relação não é boa. Não é legal. Aí já viu, né? Vai embolar. Inconscientemente não. É inconsciente. Isso vai Quando acontecer. você começa a buscar a sua melhora através do outro, você começa a mudar a sua história. Até concordo com você. Mas via de regra não é bem isso que a gente faz. A gente se anula para ser igual ao outro. Errou. Eu não posso me anular. Eu não posso quebrar a minha energia, o meu self, né? Vou ser ela. Ferrou. Não posso fazer isso. Eu tenho que ser eu e ela tem que ser ela. Até porque se afasta, né? Cada um tem a sua própria história. Sim. Começa a olhar. Quando a gente faz isso, a gente se mutila. Literalmente uma mutilação. No campo mental, no campo bioenergético. E é interessante, essa relação não vai durar muito tempo. Vai ficar um tempo, você vai sair dela e depois você vai perceber a besteira que você fez. Ou às vezes até junto com a pessoa ainda você vai perceber a besteira que você fez. Espero que não tenha já aparecido filhos aí no meio, né? E aí você vai ter que tomar uma decisão de criar os filhos sozinho. Quanto mais equilibrado eu sou, maior a tendência de eu ficar sozinho. É o contrário, quanto mais equilibrado você tem que procurar alguém para ficar com você. Então, quanto mais equilibrado eu estou, aí eu passo para um outro patamar. Eu tenho que aprender a ligar o meu orgulho e o meu egoísmo. O equilíbrio, quando eu falo eu estou equilibrado pessoalmente, quer dizer o quê? Eu me basto, eu estou tranquilo comigo mesmo. Ok, ótimo, mas eu não estou tranquilo com relações. Aí ferrou.
E eu não vim aqui para fazer uma carreira solo. Eu vim aqui para viver com pessoas. Não interessa se é uma vivência mais íntima, se é uma vivência de trabalho, não sei, mas eu vim aqui para viver com pessoas. E eu tenho que aprender a viver com pessoas. Mas o equilíbrio também te dá uma mudança na relação. Concordo. Né? As relações, elas mudam totalmente. Então, quanto mais equilibrado, melhor eu vivo com a pessoa. Sim. Melhor eu vivo com a pessoa. E não é o contrário. Quanto mais equilibrado, eu vivo sem a pessoa. É o contrário. Porque daí eu entro num narcisismo, não é bem essa palavra, mas é para você entender que é você com você mesmo. Espera aí, tem um problema aí. Aí eu com os outros. Você anulou. Você zerou isso. E nós não viemos aqui para ser um monge. Aí você entra numa arrogância espiritual. Isso. Aí você acaba sendo uma pessoa extremamente arrogante, que normalmente são pessoas muito inteligentes, pessoas que têm eu não diria saber, porque o saber, a pessoa sábia, ela normalmente é muito humilde. Tá? Então, quando você conhece ou você tem muita informação e tem um campo de energia intelectual muito poderoso, a tendência é que você fique sozinho. É um grande erro, você tem que viver com alguém, de preferência pertinho de você. É a mesma cama, dá para entender? Tem que aprender a dividir algumas coisas, isso pega, incomoda, eu entendo, mas você tem que baixar a bola. Tem que baixar a bola. E vários aqui estão nesse estado, assim, ó. Tampa, eu sou eu e, como é que fala? Me garanto. Cuidado, isso é perigoso, Tudo bem, você pode viver a vida inteira assim, viver bem, tranquilo, não é errado, só estou falando, faltou algo. E o que é esse algo? Eu tenho que conter o meu orgulho. É muito interessante, as pessoas que são muito voltadas para si, têm várias paixões, nenhuma dá certo. E são paixões assim, arrasadoras, né? Fica desequilibrado de forma assim, assustadora. Aí você fala, mas o que está acontecendo com essa pessoa? Ela não entendeu que essas relações são difíceis e arrasadoras, para ver se você olha para você e fala, ó, baixa um pouco a bola, que você não é a cereja do bolo. Você não é a cereja do bolo. Ah, mas eu tenho tudo isso. Você não tem nada. Por isso que está só. A convivência tem que ser desenvolvida através do amor, não da paixão. Né? Sim. Aí só a maturidade que quando eu tenho muita razão, muito campo mental trabalhando, ele bloqueia aquilo que tem de mais sublime em nós, que é o amor. Difícil uma pessoa saber amar se tem um intelecto privilegiado. Muito difícil. Como é que eu faço para ter os dois? Humildade. Abaixa a cabeça. Os grandes gênios do mundo viviam com pessoas muito simples. E geravam um campo de amor assim irresistível. E essas entidades que estão vindo hoje, elas vão ficar com pessoas simples, mas que gerem esse campo de energia de estabilidade para elas. Para elas fazerem o que tem que fazer. É assim que funciona. Se a gente realmente quer construir coisas grandiosas na vida, você precisa ter um campo perto de você que te estabiliza. Nós não conseguimos gerar sozinho esse campo de estabilidade. E esse outro campo de estabilidade tem que ser gerado o quê? Por alguém que gosta muito de nós e a gente gosta muito dela. Aí a gente consegue fazer coisas grandes. Caso contrário, vai ficar difícil. Por mais inteligente que a gente seja, por mais expertise que a gente tenha, por mais conhecimentos que a gente consiga carregar, a estabilidade é tudo. E a maior estabilidade chama-se amor. Se não tiver isso, não rola. Não rola. A gente sempre vai ficar mediando. É interessante. Jung ele tem umas passagens muito interessantes e trata muito bem dessa questão da paixão. Ele mostra realmente que é uma projeção minha do outro. Eu me apaixono por mim mesmo.
Quando a gente se apaixona por alguém, é isso? A gente se apaixona por gente. É algo que eu projeto, né? Quando a gente não se apaixona por alguém. Aí você não gosta de você. Nossa, pode Dá para perceber um complexo lá encostadinho? Vocês são muito difíceis, pessoal. Nossa Senhora, são muito difíceis. Cabeças duras. O Bernardo nem falou nada. Estou esperando eles dar uma vez. Bom, dá para perceber ali o complexo, ali pertinho? Ali começa os problemas, né? Quando ele encosta nessa zona ali do nosso consciente, né? A gente começa a ficar totalmente desestabilizado. Isso é constante, tá? A gente colocou uma imagem, mas ela constantemente está acontecendo conosco. Ele vai se aproximar, e via de regra são esses vórtices mesmo, eles puxam toda a energia para ele, ou seja, a gente fica sem energia. A gente fica sem energia. Você entra num processo de pensamento repetitivo, porque ele é repetitivo, tá vendo? Ele é um vórtice e repete. Ele drena seu campo vibracional, exaure totalmente sua energia. E o segredo qual é? Tem que afastar ele de lá. Dá para fazer sozinho? Dá, mas eu preciso mudar de comportamento. E assumir esse novo papel, que é o que a gente não quer fazer. Aí ele fica pertinho de mim. Quer dizer, todo mundo tem esses complexos. O problema é deixar ele mais distante de nós, que não é algo muito simples. Primeiro você tem que reconhecer para depois mudar. Oi? Geralmente o obsessor sabe implantar aquela forma de pensamento. Sim, sim. O obsessor ele vai pegar essa deixa aqui, tá? O obsessor também não é qualquer obsessor, né? Porque tem alguns obsessores que não serve para ser obsessor. Você tem que reciclar ele, né? Tem que dar um treinamento para ele ser obsessor. Às vezes sai até obsidiar. Isso, às vezes alguém vai obsidiar ele. Tá? Então tem alguns obsessores que conseguem entrar no nosso campo psíquico, né? E normalmente ele vai identificar essas coisas relacionadas ao nosso inconsciente coletivo, que vai puxar um arquétipo e ligar o complexo e vai acionar isso daí. E ele vai empurrar esse complexo para cima de nós. Ele vai fazer isso. É um obsessor que é danadinho. Obsessor psicólogo é perigoso. Obsessor psicólogo é perigoso. Não é psicólogo, né? É um obsessor que tem um campo mental muito poderoso. Muito poderoso. Quem tem um campo mental muito poderoso, independente um pouco da profissão. Conhecimento. Exatamente. Aí está o X da questão. Tem muito conhecimento e consegue expandir muito o campo mental. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Existe uma diferença, tem dois tipos de entidades lá embaixo, né? Um a gente chama de mago negro e outro a gente chama de magnetizador. Normalmente o mago negro ele vai na frente, ok? O magnetizador vai sempre atrás. O magnetizador é uma entidade franzina, tá? Corpo físico normalmente meio debilitado, mas um campo mental poderosíssimo. Por isso a gente chama ele de magnetizador. Eu não tenho muito receio, às vezes, do mago negro, porque o mago negro ele vai usar de magia, ele tem um campo mental também forte, certo? Mas ele vai usar algumas ferramentas que a gente consegue, sabe, lidar, até consegue conter em alguns casos. Mas o magnetizador, esse é perigosíssimo. E poucas vezes tratado e poucas vezes falado. Esse é extremamente perigoso. Por quê? Ele vai entrar na sua mente. Como é que você bloqueia isso? E quando que você sabe? Não sabe, ele já entrou. Mas você não tem Ele já entrou. Não tem como trabalhar isso também. Não vai, vou abrir a cabeça aqui, vou entrar. Não faz isso. Ele entra sutil. Quando você menos espera, você já entrou no dedo. Tem um magnetizador de família? Se a sua família é do interesse de um mago negro, porque eles sempre andam em parzinho, né? Normalmente, quando tem um mago negro tomando conta de uma falange, tomando conta de um grupo grande, né, extenso, para fazer algumas atividades pesadas, sempre tem um magnetizador perto. Sempre tem. Então, como eu estou falando para vocês, eu não tenho muito receio de lidar com o mago negro, porque a gente sabe as ferramentas que ele vai usar. Agora, o magnetizador é extremamente ardiloso e perigoso. Difícil de conter um bicho desse. Normalmente ele vai atuar nas pessoas que estão mais próximas. Como se livrar dessas influências? Para poder te atingir. Então você tem que estar o tempo todo
sabendo como que você está, no seu presente. Ele vai no seu semelhante? No semelhante a ele? Ele Primeiro, procura unir forças para unir. Ele vai usar de qualquer subterfúgio para atingir a sua mente e desequilibrar você, se é o interesse dele. Ele normalmente não se interessa por pessoas. Assim, Que atrai. o que atrai são coisas um pouco maiores. Tá? Estruturas, empresas gigantes, estados, países, regiões também. Eles vão pegar pessoas que estão nesses comandos, nesses controles, formadores de opinião, mídias pesadas. É aí que eles vão, sabe, manipulam isso daí. As pessoas não percebem essa manipulação. Não percebem. Quando menos espera, você já está envolvido. Em via de regra, vai pegar a gente pelo nosso inconsciente coletivo. Ele pega por aí, puxa, e vai puxando os arquétipos, vai puxando os complexos e vai ficando estabilizando. Aquele livro A Origem da Legião, ele mostra muito como o computador funciona através dos dirigentes. Normalmente usa os dirigentes de casas espíritas. Casas espíritas. Dirigentes. Eles pegam pastores, eles pegam padres, bispos. Geralmente, concentração de pessoas com muita oração, Campo Santo, esse tipo de coisa, para eles é interessante. Campo Santo eles não respeitam. Não, é isso. Eles não, é isso. Eles não respeitam. A oração pode ajudar. Campo Santo. Campo Santo eles não respeitam. Porque o Campo Santo é para nós. Tá? Para eles não tem nada a ver. Se realmente a gente fizer um círculo, fizer orações em um determinado lugar, ele não vai conseguir se aproximar. Mas falar que aquele lugar é santo, é complicado. Se você faz orações todo dia na sua casa, faz o governo lá e tal, você não está imune a ele. Não. Mas mantém o padrão personal. Não vai manter. Não. Você tem que mudar o comportamento. Só a oração não basta. A oração tem que estar atrelada à mudança comportamental. Se você faz os dois na mesma linha, funciona. Não adianta ter comportamentos e orações elevadas. Não vai funcionar. Você tem que pôr a sua palavra para andar, na verdade. Você tem que ser aquilo, falar aquilo que você faz, né? Aí dá Fazer certo. aquilo que você fala. Então, no caso de uma obsessão quando ele está desencarnado, ele não está tendo acesso às formas de pensamento. depende. A maioria dos quiumbas não, viu? Os quiumbas é meio chué, assim. Ele não tem uma base de senso, auto-obsessão. Ele até pode fazer, mas ele vai pedir ajuda para alguém. Ele vai pedir ajuda para alguém. Pode acreditar que se ele está interessado em você, ele vai pedir ajuda para alguém. É lógico que ele vai se comprometer com esse alguém, né? Depois ele vai ter que fazer algumas coisas para ele, isso sim, mas ele vai procurar alguém que sabe mexer. Não tem a ver com você, mas ele vai fazer porque alguém foi procurar ele. São os acordos. Tá? Como eu falei, o quiumba é obsessor. Nós somos quiumbas, dá para entender? Nós somos obsessores assim de. Não sei de que linha, mas a gente é. Em uma das palestras você disse que a própria mãe é obsessora do filho, né? A mãe é um bom obsessor dos filhos. Você disse isso. Mas basta a gente ter um vício que vai ser obsessor da própria família. A gente desencarna e vai voltar para a própria família para obsediar alguém lá dentro. Basta ter um vício, qualquer vício. Pode ser desde cigarro até coisas um pouquinho mais, qualquer coisa. Pode ser, você vai voltar, estou falando sério, vai voltar. Porque você vai procurar lugares onde tem grande quantidade, só que esses lugares já está tomado, dá para entender? Então, qual o lugar que tem mais facilidade para eu me aproximar? Minha casa, vou voltar. Você vai voltar para casa e vai ficar obsediando na casa. Normalmente não vai ficar na casa, você vai ficar com alguém da casa. É isso que a gente vai fazer. E ainda pode ser o seu próprio filho, sua própria esposa, seu próprio marido, seu próprio pai, vai voltar e vai obsediar. Ou por saudade mesmo. Não é essa a questão principal. Não é essa a questão principal. Saudade existe, pode até acontecer em alguns casos, mas isso é uma minoria. A maioria que está obsediando em casa, muitos desses aí são obsessores da própria família, a própria família que está dentro da casa obsediando alguém de casa. A gente não fala isso, né? Quando a gente abre as rodas aqui, puxa os obsessores, não fala, isso daqui é o obsessor da própria família que está. A gente não fala isso, mas que é da própria família. E a Está lá própria dentro. família também está, na verdade, puxando aquilo, porque não se Alimenta, desconecta. né? Alimenta. Seria inconsciente coletivo. Da família.
Mas o principal é o quê? Basta ter um vício, você vai procurar alimentar esse vício do lado de lá. Se você encontrar um lugar que te abasteça, ótimo, mas via de regra esses lugares já estão tomados. Tem um monte de viciados bebendo nesse mesmo lugar, ou comendo nesse mesmo lugar. Tá, então se não dá, você tem que procurar um lugar que seja mais tranquilo. Você vai se lembrar imediatamente da sua casa, vai voltar para casa e vai obsediar a casa. Então qual a forma de se livrar disso? Não tem no vício. Mudar o comportamento. Não posso ter vício. Então, Diz que até o café é vício, né? pode ser. Tony, Quantos cafés você toma por o dia? Mago Negro faz o quê, Tony? Hein? O Mago Negro faz o O Mago Negro quer dominar a humanidade. O Mago Negro, o objetivo do Mago Negro é dominar a humanidade. Só isso. Ele quer que todo mundo seja dominado, ou seja, nós temos que ser escravos dos Magos Negros. Esse é o objetivo do Mago Negro. Tudo que ele puder fazer para controlar a gente, ele vai tentar. Até quando isso? Até quando nós permitimos, né? A gente permite, ele se aproxima, lógico. A gente dá, deixa. Já sabia Tem alguns encarnados? expurgados, eles não têm uma tentativa de querer causar o maior dano possível antes de serem expurgados. Não é esse o objetivo, né? Se eles conseguem controlar o planeta inteiro sob o domínio deles, como é que o planeta vai evoluir? Não vai. Mesmo com a pressão planetária, praticamente superior deles. Eles consideram que se conseguir controlar o planeta inteiro, o planeta não vai evoluir. Então é o que eles estão tentando fazer. Uma forma de impactar e eles não precisarem serem deportados. Uma higienização. Se ninguém tivesse a capacidade de seguir um trabalho de regeneração, então eles não. Exatamente. Que tem muitos encarnados, né, Tony? O quê? Muitos filhos de Deus encarnados. Não, tem poucos hoje. Hoje só tem 2. Já entendi. Mas está vindo mais. Vai vir uma leva. Tipo qual? Tipo qual é? Dois só. Encarnar ou eles estão fechados? Não, ainda não. Só tem 2 encarnados. Mas está vindo mais. Mas por que permitiram a especialidade? É filho de Deus. É filho de Deus. Sim, mas não vai atrapalhar a evolução coletiva ou em prol de cada um? Você faz oração. Você faz oração para quem? Para Deus ou para Mamon? Tem certeza? Escolhe para quem você reza. Se você reza para Mamon, vai estar sob o controle de um mago negro. Se você reza para Deus, não vai estar sob o controle de um mago negro. Então, para quem você reza e para quem você tem comportamentos. Escolhe. E quando escolhemos, caímos com isso. Naquela palestra que você deu. É simples isso. Você fala, mas eles não podem reencarnar? Por que não? Eles são filhos de Deus. Eles podem até querer mudar. Quantos magos negros hoje nós temos como os magos brancos hoje? Que foram convertidos. E por que foi possível fazer isso? Porque eles reencarnaram, olha só. Eles reencarnaram. Algumas vezes e perceberam que podia mudar. Lógico, foram tocados, teve relações com mulheres ou com homens, sabe? E essas relações fez com que eles percebessem as coisas de um outro jeito. E foi através das relações. Deixaram de ser mago negro. Sim. Envolvia filhos, perceberam que a vida tinha um outro sentido, um outro significado. Se transformaram. É o objetivo deles irem para cá. Sim, são filhos de Deus, nossos irmãos. Sim. Por que não podem ter oportunidade de ver? Qual a diferença? Mas eu não digo nem de perder a oportunidade, eu digo de evolução. Mas É a vez deles, né? Se nós estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui, eles também têm a vez deles. Tudo tem seu tempo. Mas tem os dragões também. Isso não pode mais voltar. Isso não pode mais. Isso não dá para encarnar aqui, né? O campo vibratório não permite. Aqui só para mostrar um tipo de tratamento que é feito, né? Então nós temos de um lado o assistido, tá? E do outro lado o médium, né? Que vai tratar. Então o segredo é nós tentarmos conectar exatamente esse campo consciencial dos dois, tá? E criando esses halos com o nosso self, que é o nosso interior, né? nosso mental superior, carregar isso de tal forma que eu consigo fazer um espelhamento com a pessoa que está sendo atendida na maca ou na energização. Isso é mental, tá? Não fica, vou falar, vou me conectar com o meu... Não funciona assim. Você tem que aprender a se desdobrar
fazer a conexão com o seu mental superior, tá? Amplificar conscientemente o seu campo de energia consciente, permitindo que essa pessoa que está na sua frente, esse assistido na maca ou na energização, se espelhe em você. Esse espelhamento faz com que as coisas aconteçam muito parecidas com você. E aí, aquilo que é o vórtice que estava perto, você empurra no tratamento dele. O problema é o médium conseguir fazer isso. A maioria de nós não faz isso, não consegue. Não haver equilíbrio. Oi? Para não haver equilíbrio. Não, a questão é o quê? Você não consegue se conectar com o mental superior. O médium não consegue conectar. Ele tem que ter uma conduta irreparável. Sim. Então? Por isso não rola. Na verdade, a hora que o médium está no atendimento, ele tem que estar com a energia dele elevada para que a espiritualidade possa trazer esse espelho. Essa é uma forma de fazer. Você está se conectando. Então, Você ser um canal para a espiritualidade. exatamente. Então, essa conexão eu preciso buscar tudo a qualquer preço. Isso eu como médium. Um tratamento lá que eu estou, energização, maca, tanto faz. E se eu não consigo fazer isso, eu pelo menos elevar ou puxar alguém, certo? Alguma entidade que possa fazer essa elevação. Isso é uma alternativa. Mas o ideal é que eu aprenda a fazer sozinho. Eu tenho que aprender a fazer sozinho isso daí. No começo fica difícil, você não vai conectar direito. E aí você meio que por espelhamento consegue mexer esse campo mental da pessoa que você está tratando para tentar ajudar. Mas aqui não tem conversa, dá para entender? Não é ficar com diálogo, aqui não tem diálogo, é um diálogo mental. Mental tudo bem, mas não tem. E normalmente não é bem palavras que saem do mental. No campo mental não é palavras, são imagens. Você tem que trabalhar campos de imagens. Destruir as imagens negativas ou tirar as imagens negativas, afastar elas e colocar imagens positivas. Você tem que implantar isso no campo mental da pessoa. De tal forma que ela estabilize. Essa estabilidade empurra os complexos. Ou seja, eles não conseguem ficar perto da pessoa. Aí a pessoa estabiliza. Ela vai ficar bem. Porque vai amplificar o campo do consciente dela. Ele amplifica. Isso dá para fazer a distância? Até dá, só que fica mais difícil. O presente fica um pouquinho mais fácil. Tá? Mais uma deficiência do médium. O médium não consegue imaginar isso lá longe, tem um pouco de deficiência. A pessoa está na frente, fica mais fácil. Seria os estágios do reiki? Não. Tem Estágio reiki do reiki à tá muito distância, pra baixo. tem reiki à distância, reiki coletivo? Não. Não. O reiki está bem para baixo. Saber. Fala. Eu consegui muito bem sobre espelhamento e ele disse que você tem que ter um desdobramento mental ou a projeção mental. Tem que haver o desdobramento, você tem que acessar a quinta dimensão, que é o campo mental, o senhor está na quinta dimensão, que a maioria dos médios sequer chega na quarta dimensão. Então você tem que ir para a quinta dimensão, tem que ter um campo mental muito disciplinado, para você conseguir fazer esse desdobramento e espelhar. Espelhar é induzir. É induzir uma nova forma de pensar, uma nova forma de significação. Aí o mental completo já basta tem que ser mental superior. Tem que ser com o superior. O inferior não vai dar certo. Se você levar o inferior, você vai melar mais a isso. Tem que ser com o superior. É aí que está a grande dificuldade, né? Nós não acessamos. Tá? Também dá uma limpada no inferior. Não, se você acessar o superior com o superior, automaticamente o resto vai junto. Não precisa ficar preocupado com o que está abaixo. Aumentar o superior com o superior. Vai dar certo. Quem quer falar? Tony, parece um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça? Uns encaixes na mente, quando se encaixa completamente assim. Aí parece se é a figura que você tem, pode ser. Aí encaixou. Aí é feio. É uma coisa se é a figura que você tem, pode ser. São as referências que a gente tem, né? Não é bem assim que funciona. É tudo plasmático, né? Ele é extremamente disforme, né? Sim. Não é uma forma. Não é uma forma. Desenhadinha assim, ela é uma forma meio esquisita. Esse tratamento, por exemplo, a gente quando vai fazer com um assistido, por exemplo, tem que ter a permissão da outra pessoa ou nós podemos fazer uma questão familiar que seja? Para tratamento, a pessoa tem que estar consciente, né, daquilo que vai ser feito. Tem que haver permissão. Consciente do que está recebendo. Não, tem que haver permissão. Mas para mandar Porque- bem, não faz muito sentido.
Não é assim. Mandar você invocar a pessoa numa energia Não. de amor, você Não, precisa não, de permissão. não, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Toda vez que eu trabalho dessa forma aqui, existe um campo de magia que é gerado. Tá? Existem alguns desenhos que são colocados, né, dimensionalmente. Isso acontece automaticamente aqui. Atrás disso aqui tem um monte de coisa rodando. Atrás disso aqui tem um monte de coisa rodando. Se existe permissão aqui, ótimo. Se não existe permissão, isso daqui só vai conseguir entrar de um outro jeito. Magia negra. Só vai acontecer isso. É que tudo que nós achamos é por bem, é pro bem. Não é assim que acontece na outra ponta. Não é assim que acontece. Muito do que a gente faz é magia negra, a gente nem está percebendo. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quando eu estou mandando uma energia de luz, o que eu estou fazendo para aquele objeto que eu estou direcionando uma luz? Eu estou tirando um pouquinho daquela escuridão, né? Não com o poder de tirar, mas o que é a sombra? A ausência de luz. Eu entro num lugar com uma certa luz, você vai ver algo que você não estava enxergando naquele momento. Você não está fazendo nada com aquela pessoa, mas você está jogando uma energia onde aquela pessoa tem a oportunidade de ver diferente e atuar. Então nós estamos falando de duas coisas diferentes. Você está ok. falando de emanação de luz, que é as orações que a gente pode... Isso está tudo bem. Aqui eu não estou falando disso. Eu não estou falando disso. Falando de cura. Aqui eu estou falando, você está entrando no campo mental da pessoa, você está reorganizando um monte de imagens aqui dentro, tá? Você só pode fazer com permissão dela. Qualquer coisa que você faça sem a permissão dela, isso é magia negra. Você vai ter reflexo depois. Tem que tomar cuidado com isso. Não tenho dúvida, até porque eu quero curar a pessoa, né? A gente tem que fazer essa pergunta antes. Por isso que eu estou falando. É um divisor de água muito tênue aí, certo? O que é magia branca, posso dizer assim, o que é magia negra. Você tem que tomar muito cuidado aí. Cuidado com isso, por isso que eu estou falando. Agora, quando eu vou fazer oração, ou emanar a luz para as pessoas, está perfeito, isso não tem. Agora, só não posso entrar no campo astral dela, não posso entrar no corpo etérico dela, eu não posso entrar no corpo mental dela, eu não posso fazer isso, se ela não permitiu. Ok? Se ela permitiu, tudo bem. Se ela veio aqui, por isso que eu estou falando, se ela veio, está dado a permissão. Ela não pode vir aqui e falar, eu não quero que mexa no meu corpo mental. Pô, então por que você veio aqui? Então eu não entendi que você veio aqui. Se você veio, só passar um... Se a pessoa veio até aqui, fez ficha ou não, sei lá, mas ela veio aqui para ser tratada, a permissão está dada. Aí você faz o que você tem que fazer. Tá? Agora, ela não está aqui, aí a gente recebe um papelzinho, tá? Olha, precisa fazer isso, isso, isso. Peraí, vamos com calma. A gente vai entrar em certos campos que vai infringir algumas regras, tá? Que definem o que é magia branca e magia negra. Então, sabe, oração, vamos fazer oração. Emanar luz, expandir o cardíaco nosso para envolver as pessoas, beleza, vamos fazer. Com todos, sem exceção. Isso não precisa de permissão. Tá? É uma emanação pura. Agora, eu vou entrar no campo mental da pessoa. Bom, se ela está aqui, se der permissão, a gente faz. Se não está, não. Aí não. Aqueles casos de a pessoa está numa depressão profunda, com uma doença, e a mãe procura um centro, faz uma ficha com tratamento à distância. Como é que... A gente faz o tratamento à distância. Não, mas a pessoa em si não deu a permissão, ela está no estado... Sim, mas tem outras coisas que a gente pode fazer. Eu posso ir lá e limpar a casa dela? Posso. Eu sou um faxineiro, vou lá limpar a casa, qual o problema? Tem um obsessor do lado dela, eu vou arrancar o obsessor. Se permitirem tirar, a gente tira. Se não permitir, vai ficar lá. Tá? Posso abrir os caminhos para essa pessoa? Posso. Mas posso entrar no campo mental dela? Não, aí não. Ah, mas a mãe pediu. A pergunta é, a pessoa pediu? Mas tem, por isso que eu falo, algumas coisas a gente consegue fazer. O tratamento vai ser feito. A gente vai limpar, vai ajudar. Tá? Agora, vamos entrar no campo astral e etérico dela, etérico e o mental? Não. Se a pessoa não deu permissão, isso não será feito. E se alguém está fazendo, eu vou pegar. Porque não pode fazer. Não é permitido. Por que não é permitido? Porque a gente está entrando num outro campo magístico que vai ter consequências. E não é consequências para cá, vai ter consequências para quem fez.
Para quem fez. O simples fato de limpar as coisas da casa, Sim, porque às vezes tem um obsessor que está impedindo, né? Fica meio que na porta, segurando a pessoa. E você tira o obsessor. Quantas vezes a pessoa acontece isso aqui? A gente tira esses obsessores, na semana seguinte a pessoa está aqui. Quantas vezes acontece isso? E só porque, sabe, a gente limpou em volta. Não mexeu no campo mental, sabe? A gente não fez nada disso. Mas só porque tirou o que estava amarrando ela, semana que vem não está aqui, a pessoa vem, é tratada, acabou. Isso tudo bem. Agora, entrar no campo mental, aqui nós não fazemos. Mas se você procurar uns postes que tem aí, tem umas... Tá? Você vai lá, paga não sei quanto, resolve com ele, só que depois ele vai ter sequelas e você vai ter, porque você pagou uma magia negra. Dá para entender isso? Isso está com você. Aí a pessoa vem aqui, mas eu não faço nada de errado, mas você amarrou alguém. Aí a gente abre a frequência da pessoa, eu não faço nada de errado para ninguém. Aí tem um monte de magia envolvida na pessoa, enrolada na pessoa. Aí você fala, não, a pessoa recebeu essa magia de alguém. Não, ela fez. Ou pagou para alguém fazer. Todinho enrolado em magias. Quando ela faz para outra, ela se enrola também. Sem dúvida. Ação e reação também. Não tem como escapar. E não precisa nem pagar. Basta você ficar com muito ódio de alguém. Você está criando um campo mental negativo em cima do seu campo mental. Sai dessa. Você quer se libertar, perdoa, não é isso? É uma palavra que Chico Xavier. a gente deveria banir isso da nossa existência, porque ninguém precisaria perdoar ninguém. Porque não pode ficar magoado com ninguém. Mas tem coisa... Perdão é algo que não deveria existir. Por quê? Eu não posso ficar magoado com ninguém. Mas dentro da existência humana, dos nossos erros, das nossas... Nós não podemos ficar magoado com ninguém. Quer evoluir na consciência, né? Perdão é uma muleta, dá para entender? Eu estou usando uma muleta. Eu tenho que aprender a andar, pessoal. Eu tenho que aprender. Para de ficar, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Para de fazer isso. Você não tem que perdoar. Dá para entender aonde está o problema? Eu não posso mais me magoar com a pessoa. Mas o perdão é assim, cada um no seu processo, você já fez. Eu não posso mais perdoar. Dá para entender? É porque a mágoa não é do outro, a mágoa está em você. Então, Eu não, essa palavra deve ser banida do meu vocabulário. Eu não posso mais perdoar as pessoas. Ah, então quer dizer, eu não perdoo? Eu falei, não é essa a história. A história é antes. Não se magoar. Eu não posso mais me magoar com o que ela me faz. Para com esse negócio, para com esse mimimi, não é assim que a gente fala? Para com esse negócio. Para com isso, que droga. Qualquer coisinha, meu Deus, olha o que ele fez. Para com isso. Para com isso, para de ser tão melindroso, de ficar magoado porque olhou torto, porque fez um pum diferente. Você fica assim, para com esse negócio, para com isso. Eu não tenho que perdoar ninguém. As pessoas não me magoam, dá para entender isso? Eu transfiro o poder da mágoa, que é minha, para ela. Ela vai lá e chicoteia. O que é isso? Ah, mas ela me ofende. Ela não te ofende. Ninguém ofende a ninguém. Você escolheu seu filho? É, aí que está a situação. Assume toda a responsabilidade. Para de falar ela que me ofende, ele que me... Para de falar isso. Ninguém é vítima aqui. Nós estamos aqui para ser algozes. Resolver as próprias situações que nós causamos. Para de ser vítima. Então não tem que perdoar. Você não pode mais se ofender. Ponto. E aí é um passo que eu tenho que dar antes. Eu tenho que me modificar para não me ofender mais. Já é um orgulho. Para com isso. Eu te perdoo, já é uma posição de orgulho. Lógico, eu estou por cima, tá? Eu estou te perdoando. Olha só. Olha como eu sou. Olha como eu sou. Olha como eu sou. Para com essa história, pessoal. Para com isso. Não tem perdão. O que tem? Eu não me ofendo. Acabou. Toninho. Segue em frente. As relações vão ficar tão mais, sabe, leves. Ah, mas a pessoa falou, ah, tá bom, ela estava meio desequilibrada, tá tudo bem. E eu tenho que aprender a fazer isso. A pessoa me tratou mal, daqui a pouquinho eu já tenho que estar conversando com ela. Eu não posso ficar uma semana sem falar com a pessoa. O que é isso? E mora na mesma casa. Que história é essa? Ainda você vai dormir de calça jeans ainda, não é possível isso. O que a gente está falando?
falando aqui, pessoal? Para com esse negócio, pessoal. Vocês dão risada, mas esse negócio é sério. Esse negócio é muito sério. Eu não posso me ofender com certas coisas. Para com isso, para com isso. Para com isso. Você fica dependendo de certos pontos de vista, sabe, que não tem o mínimo sentido, sabe? Não tem nada a ver. Ah, não, porque eu estou certo, estou certo. Está certo uma ova. Para com esse negócio. Senão não tem relação que dure. A gente tem que ser mais flexível, entender melhor o outro. Não tem que perdoar, tem que compreender. Você pode ficar nervoso naquele momento, mas é aquele momento, é o momento. Acabou o momento, 3, 4, 5 minutos depois, conversa na boa, vamos lá, tá tudo bem. Qual é o problema disso, pessoal? Não estou entendendo. Onde está pegando aí? Você fala, mas e o meu orgulho como fica? Não pode ter orgulho, pessoal, o que é isso? É que depois a pessoa pode repetir essa mesma coisa. E daí? Você vai dar uma explicação. Qual é o nosso papel? Agora é diferente, né? Qual é o nosso papel? Eu não posso espelhar no que ela fala. Ela vai dar uma porrada em mim. Como é que eu dou uma resposta para ela? Fala para mim, como é que eu dou uma resposta? Igual? Não posso. Como é que eu tenho que mostrar como é que faz? Não é que eu tenho que mostrar como é que faz. Ela me dá uma pancada, eu tenho que fazer o quê? Na mesma... Eu tenho que envolver, dar carinho, dar beijo, mostrar de um outro jeito. Que não é assim que a gente faz de uma criança? Fala pra mim. E se a pessoa não muda, Antônio? Então, mas é uma escolha dela. Aí você falou isso pra mim. É uma escolha dela, não é escolha sua. Eu não posso querer receber o que ela quer me passar. Eu não posso fazer isso. Nós temos que entender isso. Eu tenho que escolher ficar bem. Ah, mas ela me causa mal. Ela não me causa mal. Ela só faz eu ficar precavido. Só isso. E a decisão de você se afastar, Ficar perto ou longe é uma coisa meio estranha isso daí, certo? O ideal é que você fique com a pessoa assim. Porque a questão não é estar perto dela, é saber lidar com ela. Essa é o grande segredo. Estar perto fisicamente ou não, isso não tem muito a ver. O problema é, você sabe lidar com ela? Você precisa trabalhar com casais. Eu trabalho com casais. A gente tem que entender isso, pessoal. Então para com esse negócio de perdão, para com esse negócio de ficar com essas coisinhas pequenas aí, sabe? Não leva a gente a nada, pessoal. Você só se desgasta, não dorme direito, aí tem problemas de gastrite, aí você tem problemas de fibromialgia, tem dores no corpo, dor de cabeça, fica com insônia, ou dorme demais para fugir da vida. Para, ou toma um monte de bolinha para você ficar legal, agora eu estou tranquilo. Para com isso, pessoal. Enfrenta. E não é a pessoa, eu não tenho que enfrentar ela. Enfrenta eu mesmo, eu tenho que aprender a me enfrentar. Eu está toda hora pegando você. Vai com você, desculpa. Porque você está aqui na frente, eu tenho que pegar alguém. Eu não estou levando nada. Mas eu tenho que saber trabalhar isso, eu tenho que aprender a trabalhar isso. Senão, não tem vida que se sustente. Não tem relação que se sustente. E vamos seguir em frente, pessoal, com muito amor, carinho, afeto, que é isso que vale na vida. Se você não sabe ser carinhoso, eu acho que a gente tem que identificar o perigo. Então, a gente tem que identificar o perigo. Tá? Existe um perigo nessa relação? Eu acho que sim. Mas você tem que ressignificar. E não é pedir para ela mudar. A mudança nos outros só acontece se eu mudo. Dá para entender isso? Para de cobrar. Você tem que fazer isso porque isso está errado. Tá? Se você está notando isso nessa pessoa, cuidado. Tem algo lá no seu espelho, né? Que é o seu self, o seu inconsciente, que isso é o que você está botando para fora. Você está botando aquilo que tem na pessoa que está te, sabe? Mas é seu, não é dela. E é por isso que ela está com você. Dá para entender por que ela está com você? Ou por que ela se aproximou de você? Por que hoje é seu filho ou sua filha? Dá para entender isso? E quando você quer seguir outros caminhos e a pessoa ainda fica te... Por que isso acontece? Porque você não se curou ainda. Sim. É O ciclo não fechou. E a gente não entende isso. Ah, não, mas eu já resolvi do meu lado. Mas o ciclo não fecha para algumas situações. Você não fechou, sabe? Você não amarrou ele direitinho, deixou, sabe, com aquele lacinho bonitinho. Não foi feito isso. Foi um pacote feito de qualquer jeito, manda lá para o correio e entrega para outro. Não, correio não.
tem que ser bonitinho, né? Colocar no Acabar pacote, os colocar o endereço. Impossível. Fecha o ciclo, pessoal, mas não é o ciclo com ela, é o ciclo com você. Para de falar que é com ela, que é com ela, que é com ela. A gente fica com os outros. Fecha o ciclo com você. Se a pessoa ainda continua vindo atrás de você, ou continua ainda, entre aspas, se infernizando, que não é isso que está acontecendo, você não resolveu totalmente com essa pessoa. Você não resolveu. Aqui, a casa nossa, não estou falando que é uma casa perfeita, tem um monte de falhas, um monte de coisas que precisam ser corrigidas, como outra casa qualquer, tá? Mas a gente aprende muito aqui. Tá? A gente vê uma nova forma de ver a vida. Então, quem aguenta, né? Porque tem que aguentar em qualquer casa, tem que aguentar. Tá? Vai passar por altos e baixos, sim, mas se você aguenta, depois você vai falar, nossa, a gente foge de um monte de situações, então confronta as situações. E aí você passa por elas. Que são os medos das coisas mais incríveis que a gente pode ter. Mas não foi fácil. Tem que passar. Nunca é fácil. Não foi fácil. Nunca é fácil, mas é de cada um. É de cada um. Tem alguns outros slides aqui, pessoal, falando um pouquinho dos complexos. Eu andei pouco com vocês. Você vai ter que retomar. Quantos slides aqui? Acho que andei só... Pode ter andado. Andei 10 slides, tá? E tenho 30. Eu posso finalizar ela na próxima vez? Tem bastante coisinha para falar aqui ainda. Bastante detalhezinhos aqui. Inclusive a questão de superação, né, e como a gente mexer melhor com eles. Depois tem a bibliografia, se vocês quiserem já ir atrás disso daqui. Essa bibliografia final que a gente vai ver. Bom? Senhora? Então a gente vai ter complexos 2. Tá bom. Então vamos agradecendo, né, gente, tudo que a gente conseguiu absorver dessa palestra. É bastante intenso, né? O assunto é bem intenso mesmo. E vamos voltar para casa pensando, refletindo um pouco em tudo que a gente ouviu, aquilo que fez sentido para a gente, e agradecendo a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora é na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Bom domingo para vocês. Obrigada.